Caros irmãos, no ideal espírita, roguemos todos as bênçãos de Jesus para a reunião desta noite. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o espírito mais perfeito que Deus legou à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores espirituais responsáveis pela codificação disseram: Jesus. O espírito de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, diz: toda vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja presidindo semelhante acontecimento. Forças divinas estarão atuando em teu benefício para que te informes quanto ao teu grande destino e a tua imensa responsabilidade de viver. Procura-se um homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, caminha descalço, nada traz sobre a cabeça. Onde aparece, está cercado por grande número de mulheres, sendo algumas de má vida, crianças esfarrapadas, mendigos, cegos, loucos, leprosos. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, tais como o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor dos que nos perseguem e caluniam, a dádiva indiscriminada com os necessitados, o socorro aos enfermos, sejam eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face deva ofertar a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com a aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Ninguém lhe demonstrou solidariedade a não ser sua mãe, uma mulher ainda jovem que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, a não ser lodoso recanto de um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. Vinte séculos se passaram. E esse homem é hoje a figura central da raça humana, guia e modelo da humanidade. Ele nunca possuiu uma propriedade, nunca escreveu um livro, nunca frequentou uma faculdade. Entretanto, todos os monarcas que já reinaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os aviões que fenderam os ares, todos os navios que singraram os mares,
todos os exércitos que já desfilaram por este mundo, reunidos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade deste planeta como fez a vida deste homem. Ele começou com 12 e hoje tem 2 bilhões de seguidores em todo o mundo. Mas, ao terceiro dia de sepultamento, ele desapareceu do túmulo e está sendo procurado. Já foi visto por algumas pessoas que o identificaram pelas marcas das mãos e dos pés. Ele é considerado Galileu. 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelo longo e barba maltratada, caminha descalço, nada traz sobre a cabeça. Onde aparece, está cercado por grande número de mulheres, tendo algumas de má vida. Seu nome, Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com os séculos, e a sua mensagem, ontem quanto hoje e sempre, é a esperança da paz e a luz das nações. E depois que ele partiu, não se passou um século sem que houvesse um dos seus discípulos aqui conosco. E eu tive a felicidade, a dádiva, a bênção de conviver com esse discípulo. Estou me referindo a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Eu conheci no dia 21 de julho de 1969. Eu tinha 26 anos. Eu era tão bonito, gente. Vê o que o tempo fez. Hoje, 50 anos depois, parece que tudo aconteceu ontem. Eu estou com 76 anos. Por favor, ninguém vai falar que não parece? Ele estava, aquele tempo a fila já era grande para se ir falar com ele. Eu estava na porta da comunhão, ele estava de perfil autografando um livro com uma pessoa. Eu havia terminado de ler Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, e estava apaixonado pela personalidade de Chico Xavier, como continua até hoje. Eu fiquei olhando para ele com devoção. De repente ele parou de autografar, olhou para a porta e acenou com a mão, chamando-me. É claro que eu não fui. Falei, ele não me conhece? Pode. A fila andou mais um pouco, ele tornou a acenar com a mão, eu também não fui. Aí andou mais um pouco, ele me chamou pelo nome, venha cá, Adelino. Quando eu dei conta, eu estava grudado em Chico Xavier, feito era ao muro. Eu disse para ele, eu queria falar tudo de uma vez, eu disse, Chico, eu tenho 703 perguntas para te fazer. Aí ele disse, vai fazendo, meu filho, uma de cada vez. Aquela paz dele me desconcertou. Eu fiquei calmo assim. Aí ele falou, qual que é a primeira? Eu disse, olha, eu tenho um anseio intelectual muito grande, mas eu não pude nunca estudar porque eu venho de uma família muito pobre. E agora eu sou espírita, eu nunca entendi tanta vida como agora. Eu estou com medo de fazer uma faculdade e a companhia, as teses materialistas me roubar o pouco espiritismo que eu tenho. O que você me diz? Ele disse, não, nós precisamos estudar. Deus está mandando livro aos homens, à humanidade. Falou dos 10 mandamentos, psicografia na pedra através de Moisés, falou do Velho Testamento, do Novo Testamento, falou dos livros de Allan Kardec. Eu falei, pronto, lá vou eu para a faculdade. Aí ele me deu a primeira resposta.
Mas não adianta ser sábio sem ter amado primeiro. Depois de algum tempo que eu fui entender o que os homens têm feito com a inteligência sem amor. Aí falou, qual que é a segunda? Nós estávamos no ano de 69, período pós a Revolução de 64, disse, Chico, eu estou muito procurado por comunistas, socialistas e outrosistas que querem a mudança do regime, excluindo aquele pessoal que faz passeata na rua, enquanto os pais estão mantendo o teto, o pão, a escola, aquela meia dúzia que quer a mudança do regime por amor ao povo que está sofrendo. Ele disse, se você tem um amor no seu coração, você não precisa de um regime que te obrigue a dividir. Divide agora. O que está te impedindo? Aí eu disse, Chico, por que nós somos brasileiros, somos tão contidos em matéria de sexo? Ou pelo menos éramos. Quando o sexo é praticado livremente, declinei o nome de 2 países. Ele disse, mas desses 2 países que você mencionou, são os países de maior índice de suicidas do mundo. Se o sexo resolvesse os problemas, eles não se matavam, não é mesmo? Aí eu arrisquei a 4ª. E as imensas concessões do amor livre? Ele me disse, se é livre, não pode ter amor, porque o amor é com responsabilidade. Essas respostas do Chico me mudaram a vida para sempre. As outras 699 eu fiz no decorrer de 33 anos de uma amizade muito pura. Mais para frente eu fui encontrar uma mensagem de Emmanuel chamada Lesões Afetivas, em que ele diz assim, que na atualidade, nos dias de hoje, quando se fala e se escreve tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muito poucos são os companheiros que pensam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Diz ele, não comeces um romance de carinho a 2, quando não possas ou não queira manter-lhe a continuidade. Ninguém na terra pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. E no decorrer do tempo, uma das perguntas que eu considero bastante importante é a seguinte, Chico, qual a virtude mais difícil de ser adquirida? A paciência ou a humildade? Porque nós não temos paciência. Vocês querem ver se nós temos? O Espírito de Emmanuel diz o seguinte, notável sinal de paciência é aquele da pessoa quando interpelada pela 5ª vez sobre o mesmo assunto, responde com a mesma tonalidade de voz da primeira vez. Nós somos humildes? Não somos. Olha a definição dele de humildade. A humildade não está na pobreza, não está na miséria, não está na nudez, não está na fome. A humildade está com a pessoa que, tendo o direito de julgar, reprovar, condenar, reclamar e tomar qualquer atitude no brio pessoal, apenas abençoa. Essa é a pessoa humilde. Aí ele me disse assim, uma não vem sem a outra. Nem a paciência sem a humildade, nem a humildade sem a paciência. Mas a mais difícil é uma terceira, a abnegação. Eu não sabia o que era abnegação. Quando eu cheguei em casa, eu fui procurar no dicionário. Quer dizer renúncia, desprendimento, esquecimento de si mesmo. Aí ele segue com a resposta lá. Nós precisamos entender que não somos dono de ninguém nem de nada. Você leu aquela epístola de Paulo a Timóteo, quando ele diz, e eu fiz com a cabeça que sim, mas não tinha lido não.
Ele disse assim, quando ele diz assim, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Ele diz assim que a gente tem que se desprender das posses, das pessoas, entender que tudo pertence a Deus. Esse é o caminho. Que a nossa grande dificuldade aqui na Terra é entender a vontade de Deus a nosso respeito, porque nós queremos que Deus entenda a nossa vontade, mas não queremos saber qual que é a vontade de Deus. Que um dos maiores exemplos que nós temos na história da humanidade é o de Paulo de Tarso, ainda Saulo, quando ele vai para Damasco prender Ananias. Nas proximidades de Damasco, Cristo lhe aparece em pleno sol do meio-dia. Saulo fica cego, cai do camelo. Ele não tinha se levantado ainda, ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? Ali deixou de existir Saulo de Tarso para nascer o grande apóstolo Paulo de Tarso. Quem de nós, antes de nos levantarmos da cama, dizemos assim, Senhor, que queres que eu faça? Vocês eu não sei, mas eu vou dizer o que eu falo para Deus. Senhor, a Mega Sena está acumulada. Espírita que joga na Mega Sena está perturbado, está precisando tomar passe. Mas eu devo confessar que para de amanhã eu fiz 2 carreirinhas lá, tá? Então nós temos os nossos sonhos terrenos, né? A outra pergunta que eu considero muito importante que eu fiz a ele, eu disse, Chico, por que tanta dificuldade no casamento? Por que tanta dificuldade na vida em família? Aí ele disse assim, porque amamos muito pouco. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório na Terra dá muito trabalho, leva muito tempo. Não podemos ir desistindo muito facilmente dos nossos compromissos. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. Aquele que quiser vir após mim, seguiu ele falando, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E qual que é a nossa cruz? Perguntou-me ele. E como eu fizesse um sinal que eu não soubesse, que eu não sabia, ele disse assim, o marido grosseiro ou infiel, a esposa ciumenta, a filha orgulhosa, o filho ingrato, o degrau social, o defeito físico, o parente difícil ou o parente com doença de difícil trato. Portanto, não podemos tentar nos descartarmos dos parentes difíceis, do parente com doença de difícil trato, com internações desnecessárias, porque a nossa libertação real virá pelos processos da natureza quando nós houvermos quitado as nossas dívidas perante a divina justiça. Enquanto existir em nós o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato, é sinal de que a dívida ainda não foi paga. Ainda seguiu ele. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se porque era a terceira vez que Jesus perguntava se ele o amava e disse assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, isto é, acalme as minhas ovelhas, tome conta do meu rebanho. Ele não perguntou, Simão, você tem dinheiro? Você fez faculdade? Você é casado? Você tem propriedade? Você tem filhos? Perguntou se ele o amava. Como a nos indicar que se nós tivermos amor, modificaremos a face da terra. Nunca. Antigamente nós tínhamos medo da escuridão, mas a compaixão divina, inspirando a cabeça de cientista,
nos deu a lâmpada elétrica. Nós sofríamos o problema da distância, mas a compaixão divina, inspirando a inteligência humana, nos deu o motor. Hoje nós temos o barco, o carro, o avião. Nós sofríamos o problema do isolamento, mas a compaixão de Deus nos enviou a televisão que coloca o mundo dentro da nossa sala. O celular suprimindo a ansiedade. Tínhamos o problema da dor, mas diz o Espírito de Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não nos teria dado anestesia. Nunca se comeu tão bem como agora. Nunca se vestiu tão bem como agora. Nunca se viajou tanto como agora. Nunca houve tanto conforto e tanto progresso científico, mas o homem continua atormentado e sedento de paz. Isto porque a ciência que nos trouxe o celular, o barco, o motor, o avião, as vacinas, a lâmpada, não conseguiu eliminar o ódio do coração humano, nem inventou um comprimido que nos console perante a dor de um filho que morreu. Para isso, só Jesus tem o remédio. Jesus é o remédio para todos os males que nos atormentam o espírito. Chico, por que Jesus disse assim? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Por que Ele não mandou buscar a misericórdia, a compaixão, a bondade divina? Por que Ele mandou pegar exatamente a justiça? Ah, meu filho, eu já perguntei isso para Emmanuel. Eu falei, o que ele falou? Ele falou, porque sem justiça não teremos paz. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se ela nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Que o princípio básico de toda justiça com que Deus governa o universo está contido nesta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então precisamos meditar na imensa riqueza que nós temos recebido. Será que depois que eu me tornei espírita, eu fiquei um comerciante mais honesto? Um vizinho mais sorridente? Será que depois que eu me tornei espírita, eu estou tratando melhor a minha esposa? Quanto tempo que você não fala para sua esposa, obrigado, por favor, meu bem, teu almoço hoje estava digno de um príncipe. Agora, se você quiser ficar viúvo e quiser que ela infarte, você diz assim, meu bem, como você está linda hoje. Ela não está acostumada com isso. O que temos feito da mensagem do Senhor? Somente o Espiritismo traz resposta para os afligentes problemas da humanidade. Uma senhora chegou lá, tinha uma criança no braço. A criança devia ser suicida de outra vida, porque ela não governava o pescoço, ela babava. E ela limpava aquela baba com carinho. Aí ela estava conversando com o Chico e disse, Chico, eu tenho 4 filhos, mas se esse daqui me faltar, eu enlouqueço. Olha a resposta do Chico. Minha irmã, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu às mulheres, mas os excepcionais somente são confiados às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Primeira pergunta que nós fazemos para o médico: é perfeito, doutor? Será que os excepcionais também não são filhos de Deus? É preciso pensar.
todo o espírito que sai da vida pelas portas enganosas do suicídio acarreta um sofrimento inenarrável para si e para os seus. Disse-me o Chico que, dependendo do caso, ele leva de 400 até 400 anos para recuperar o equilíbrio mental que ele tinha na época do suicídio, porque ele desajusta todo o grupo familiar. O que se enforcou, por exemplo, naquele tranco que dá, ele desloca uma vértebra. Essa vértebra vem na próxima encarnação, ela vem mais fraca. Então todo tombo que a criança leva, toda criança cai do colo da mãe, da empregada, da cama, ou cai sozinha, aquela vértebra trinca. E a criança fica paraplégica, hemiplégica ou tetraplégica. O que ingeriu o veneno vai renascer com o câncer corroendo-lhe as entranhas. O que deu um tiro no coração poderá renascer cardíaco. O que se precipitou de grandes alturas vai renascer anão. Anão é a pessoa que se precipitou de grandes alturas ou então que abusou da beleza. Como é que voltam os guerreiros de outras épocas? Metalúrgicos, marceneiros, para dignificar o metal que eles aviltaram. Como é que nascem uma mulher, por exemplo, que fez aborto? Ela vai renascer estéril. Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, aquela ali fez tanto tratamento, gastou uma fortuna, quer ter um filho e não consegue. E aquela lá, ó, a favelada, tá que nem bananeira, é um cacho por ano. Por que que Deus não dá um para essa e tantos para aquela? Por que que Deus faz isso? O Emmanuel não chama isso nem de justiça divina. Ele chama de lei de amor. Olha que diferença. Porque a única maneira de reajustar o claustro materno no lugar é aquela ânsia de ter mãe. Aquilo reajusta o claustro materno no lugar que ela violentou quando praticou o aborto. Como é que nascerão os homens que abusaram das forças sexuais com inibições genéricas? Aquele marido grosseiro, tirano, é o mesmo companheiro do passado que nós atraiçoamos. Aquela mulher ciumenta, se bem que é difícil achar uma, é a mesma moça que nós seduzimos no passado e abandonamos. Aquele filho ingrato, aquela filha orgulhosa, são os mesmos espíritos nos corações dos quais nós colocamos o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo. Eles adoeceram, agora eles voltam para que nós lhe corrijamos os sentimentos. Como é que nasce a pessoa que intoxicou a mente infantil, juvenil, com mentiras, com doutrinas falsas? Quero ver quem acerta essa. Ninguém? Professor em São José do Rio Preto. Então, não há erro, por maior que seja, que não possa ter resgatado. Lei da misericórdia. Não há erro, por menor que seja, que não precise ser resgatado. Lei de justiça. A aceitação é o caminho para a paz. A justiça divina não erra o endereço. Quanto tempo? Quanto tempo mais? Imagina. Então, nós temos uma literatura que país nenhum no mundo tem. Eu me lembro do Olavo Bilac, que ele diz assim, criança não verá país nenhum como este. Então, o que temos feito da mensagem do Senhor?
Os apóstolos de Jesus, com exceção de João, foram todos martirizados. Simão Pedro de cabeça para baixo, André foi crucificado numa cruz em forma de X, um foi esfolado vivo, outro decapitado. Que temos feito da mensagem? Tanta gente morreu para que ela chegasse até nós. Nós falamos do Chico Xavier, mas esquecemos de pensar o tanto que esse espírito sofreu. Ele começou a psicografar em 1927, depois de um sofrimento intenso. Ele descreve no livro Emmanuel assim, ele lembro-me de que em 1931 vi ao meu lado pela primeira vez o bondoso espírito de Emmanuel. O interessante é que a entidade se fazia visível para mim dentro dos reflexos luminosos de uma cruz. E as minhas primeiras perguntas ele diz: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar na difusão da consoladora doutrina dos Espíritos. Tenho seguido teus passos, mas somente hoje me vê na tua existência de agora. Mas eu te afirmo que os laços afetivos que me impelem para o teu coração têm suas raízes na noite profunda do século. Aí o Chico diz: eu experimentava naquela época o sintoma de grave moléstia ocular. Em 31, ele medicou esse olho 3 vezes por dia até 2002, quando ele desencarnou. Eu perguntava, aquilo sangrava durante a psicografia, eu perguntava: Chico, dói? Ele falou: 24 horas por dia, graças a Deus. Quem que tem uma aceitação dessa? Nós não paramos para pensar nos lápis, milhares de lápis. Ele não tinha sequer quem apontasse os lápis para ele. Faltava papel, faltava borracha, não tinha esferográfico, não tinha caneta. Quando ele molhava a pena no tinteiro, ele disse que quando recebeu a primeira caneta tinteira, ele viu aquilo como uma descoberta imensa. Ele não tinha dinheiro para pôr as cartas nos correios. Muitas das cartas, o Oswaldo Cordeiro e eu que abríamos para ele. Era um volume tão intenso. E um dia ele estava na casa dele, respondeu todas as cartas. Quando ele ia para o correio, ele não tinha, vamos dizer no dinheiro de hoje, R$1 para pôr a carta no correio. Ele recebia uma média de 60, 80 cartas por dia durante muitos anos. Aí ele sentou, sentiu aquela tristeza imensa, começou a chorar. Quando ele começou a chorar, apareceu um espírito assim, ele disse que foi o espírito mais iluminado que ele viu. Apareceu na porta dele, na frente dele. Ele falou assim: por que você está chorando? Ah, o senhor não está vendo? Eu não tenho dinheiro para pôr as cartas no correio. Aí o espírito olhou para ele e falou: olha, o senhor quer saber se você ficou magoado com ele quando ele te deixou órfão aos 5 anos. O Chico acordou, levou aquele susto e disse: imagina, tem criança que fica órfão antes. Como é que eu ia ficar magoado com ele? Aí o espírito disse assim: o senhor quer saber se quando ele afastou o casamento da sua vida, você ficou magoado com ele? Foi: de maneira nenhuma, anjo bom. Foi melhor, eu tenho uma família maior hoje, a humanidade é minha família. O senhor quer saber se quando você foi levado aos tribunais, por causa da psicografia de Humberto de Campos, se você ficou magoado com ele? Ele disse: de jeito nenhum, anjo. Eu nem fui condenado, o juiz me absolveu. Aí ele disse assim: mas ele era tão grande. Imagina, esse espírito saiu da esfera do Cristo. Ele disse assim, aí o espírito começou a chorar. Aí o espírito disse assim: o senhor quer saber se você está magoado com ele porque você não tem dinheiro para pôr as cartas no correio? Aí o Chico disse: anjo amigo, como é que eu posso ficar magoado com Nosso Senhor se eu devo tudo a Ele?
Aí, de maneira nenhuma, eu devo ter gastado dinheiro onde não devia, porque ninguém se lembrava de pôr selo na carta para ele responder. Aí o anjo disse assim: olha, o Senhor mandou te dizer que de hoje em diante não vai faltar nada para você. Tudo que você precisar vai vir às tuas mãos. Aí quando ele me contou isso, ele chorava assim. Ele disse: hoje eu vivo feito um príncipe, eu tenho papel à vontade, eu tenho caneta à vontade, eu tenho selo à vontade, nunca mais me faltou nada. Então nós temos que confiar na providência divina. Nós não somos uma folha seca ao vento, nós somos filhos e herdeiros de Deus. Parar de tanta ansiedade que nós vivemos aqui, como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Um dia eu estava procurando no Evangelho o que Jesus falava da ansiedade. Ele falou tanta coisa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando ficar pronto, voltarei e tomar-vos-ei para mim, para que onde quer que eu esteja, estejais também. Não é consolador? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que ele fala: eu venci o mundo, ele não fala assim: eu venci no mundo, que é onde nós queremos vencer e queremos que os nossos filhos vençam. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. E no versículo 11 ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem que está contente com o que tem? Agora, o que surpreende é que quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso em Roma. Imagina, guardas à porta, companheiros infelizes, pragas e palavrões, nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre voz amiga, nem sempre consolação. Mas ao invés de se queixar e reclamar, ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando ele vai na casa de Marta e Maria, Maria sentou embevecida. Vocês já pararam para pensar como é que devia ser a voz de Jesus? Ela sentou e ficou assim. Aí a Marta vem da cozinha toda afobada e diz: não se te dá conta que minha irmã me deva ajudar nos afazeres domésticos? Ele olhou para ela e disse: Marta, Marta, andas cuidadosa e afadigada com muitas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não carregueis vossas preces de palavras vãs. Deus conhece as vossas necessidades muito antes dos vossos pedidos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá de acréscimo. Não andeis perguntando: que vestireis ou que comereis? Não é o corpo mais do que a veste, a alma mais do que o corpo? Olhai para as aves dos céus, que não ajuntem celeiro, e no entanto vosso Pai Celestial as sustenta. Olhai para os lírios dos campos, que não fiam nem tecem, e no entanto eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se a erva do campo, que hoje é e amanhã lançada ao fogo, Deus veste com tanto amor, quanto mais a vós, ó homens de pouca fé. Não carreguei vossas preces de palavras vãs. Deus conhece as vossas necessidades muito antes dos vossos pedidos. Não é profundamente pacificador? Então ele deixou um rastro luminoso. Esta poesia que eu vou falar para vocês, eu vou gastar 1h30 para declamar ela. Ela está no livro A Vida Conta, do Espírito de Maria Dolores, e chama-se O Irmão do Caminho. É uma pessoa que deu tudo o que tinha. Vocês vão ver a recompensa que ela teve. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus. E acendendo esperanças na alma linda, ele inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa chota da montanha, à beira de antiga estrada sem vizinhos,
Era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o imenso amor na fé que decidira praticar. Na choupana pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé na vereda escarpada, se ali chegavam ao anoitecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem que paravam por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. Ou então, a saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas do quintal. Em seguida, Simeão falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer ou das flautas do vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha para a estreita choupana que o detinha, informava de jeito improvisado que ele fora nascer um pequeno enjeitado nas portas de um convento. Crescera trabalhando em lavação de pratos, mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara o recanto de mato e os restos da tapera abandonada na montanha empedrada, onde ele cultivava uma antiga parreira. Quando chegava o anoitecer, Simeão, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava. Mas não ficava só nisso. Fizera Simeão um compromisso, recordando Jesus ante os primeiros 12 seguidores, lavava os pés de todos os viajores. E depois, enfim, uma prece ligeira, antes que cada um deitasse na própria esteira. Simeão alcançara 80 janeiros, trabalhando e servindo noite e dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem viajantes, a pedirem posada, descanso, companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Certa noite chuvosa, escorada a um bordão, de corpo já recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando abria a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal. Quase ninguém saía dos recessos do lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza. E depois sobre ela, com a medalha singela, uma efígie miúda de criança, com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava, ouvindo a voz do vento. Lá fora o temporal fizera-se violento. Altas horas, porém, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu o interpelado. Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro, fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora eu sei que não vou passar o Natal sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, Simeão viu o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém a ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza, fez fogo para dar-lhe o leite quente, mas ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor, por que a flor singela que ele notava sobre a mesa ali em frente? Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal.
E muitas vezes eu penso que Nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus dando à luz o menino. O homem sorriu, sem nada a comentar. O velhinho, entre passos incertos, mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe uma bacia de água morna e leve, mergulhando-lhes os pés ensanguentados. E ao ver-lhe os dedos maltratados, Simeão disse ao viajor: quanto sangue verteis? Como tendes andado? Deu-lhe o viajante essa resposta breve: Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Mas creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, ao lhe lavar os pés, Simeão tocou nas crostas de ferida a fim de removê-las, e viu que as chagas abertas em seus pés eram 2 estrelas. O velhinho, assombrado, buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito, e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando aquela luz que lhe envolvia o peito. Ele grita, chorando de alegria: Jesus! Mas então sois vós, Jesus! E o Senhor, levantando os braços em luz, disse, abraçando o ancião: vem a mim, Simeão. É chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto. Mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, parado, ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Esse é o nosso Adelino. Eu fico pensando, eu já me encontrei divagando várias vezes
o que significou duas coisas. Primeiro, esse convívio do Adelino com o Chico durante longos anos. E eu tive a oportunidade de ir com ele numa das vezes e estar muito próximo. Aliás, ele me permitiu isso, que eu ficasse eu e o Chico juntos. E a segunda coisa é que o que significa o Adelino nessa história da doutrina, uma vez que ele teve esse mérito de estar convivendo diretamente com o Chico Xavier. Não é sem causa que ele se emocionou no livro que ele escreveu, aliás, alguns livros que ele já escreveu a respeito do Chico. Ele disse que quando o Chico falava em Jesus, não continha as lágrimas. E a gente sente isso mesmo quando a gente percebe que a pessoa está na sintonia com Cristo. Vê diferente, pensa diferente, sente diferente e age diferente. E o Adelino, já há muitos anos que eu tenho convivido com ele, continua fiel à proposta do Cristo, trabalhando sempre em prol daqueles que dele e de sua casa carecem. É um exemplo para nós outros que militamos na doutrina, e por isso nós temos a grata satisfação de tê-lo conosco, e eu espero que Deus dê uma esticadinha na sua estada entre nós, e que a Valquíria consiga trazê-lo mais vezes para falar com a gente. Porque o Chico colocava: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E aqui tem um apóstolo do amor, que passou uma vida amando e servindo. Por isso, a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa reverência, o nosso respeito ao Adelino. E que ele venha sempre trazer para nós essa mensagem como a de hoje, onde nós podemos voltar no tempo e conviver com Jesus. Saber que ele continua, Jesus, o Cristo de Deus, junto de nós, nos ensejando a profundas transformações para estarmos de posse do reino de Deus.